Olá, sou o Davi Jorge, esse é o Tríplice Invicto e hoje eu vou trazer aqui um bate-papo sobre democracia. Essa série de vídeos, o nome dela é Afinal o que é Corinthians, mas ela também poderia ser Afinal o que é o Brasil. Como eu disse no vídeo anterior, o Corinthians é como se fosse a representação máxima do que é ser brasileiro, do que é o Brasil. Como eu disse também no primeiro vídeo, Machado de Assis dizia que haviam dois Brasis, o Brasil real e o oficial. O Brasil real é bom e revela os melhores instintos. E o Brasil oficial é caricato e grotesco. Eu falo aqui hoje no contexto da operação que teve no Rio. Mais de 150 mortos, 130, não vou precisar aqui, que eu não sou jornalista, mas enfim. Eu falo no contexto dessa invasão populista, só programas policialescos estão tratando isso como se fosse uma coisa boa. É complicado a gente falar sobre resolver um problema atacando os efeitos e não as causas. Além de, além de complicado e hipócrita, porque se você não ataca as causas de um problema, seja governo estadual, federal, qualquer que seja, você tá só fazendo propaganda. Você tá só se colocando como um palhaço fazendo graça com a vida dos outros. Ah, mas essas pessoas, não sei o que. Bom, pelo que eu entendo, quando se está numa operação militar, a ideia é matar. E você não pergunta pro cidadão, cidadão, você é do comando tal? Não. Você simplesmente vai lá e atira. Principalmente quando se invade uma favela, que é um tipo de habitação que, devo dizer, já não deveria existir no Brasil. Foi um. De novo, a causa da favelização no Brasil começa com a monarquia, prometeu casas para os soldados da Guerra do Paraguai e não cumpriu, como é de se esperar, porque sendo europeus, eles não viam a gente como igual, não veem até hoje. Então a ideia é o que? Você só usa a massa de manobra e depois cada um por si. Foi assim com a questão da Guerra do Paraguai, foi assim com a questão da abolição, que não é uma benfeitoria humanista que aconteceu tanto por pressão da Inglaterra, que queria que a mão de obra escrava fosse substituída por máquinas, porque ela produzia as máquinas, então não houve também um humanismo por parte do governo britânico, mas principalmente da questão do governo português no Brasil, do reinado, seja de Dom Pedro I ou do segundo, eles nunca quiseram abolir a escravidão. Nunca. Usaram a princesa Isabel para dizer que, nossa, nós tivemos um arroubo de humanismo, agora nós pensamos que todos são iguais e na verdade não é bem assim. Primeiro porque, como eu disse, foi por imposição externa. A segunda questão, não havia um projeto de inserção do negro na sociedade brasileira. Na verdade, a abolição transformou que aqueles que eram a força motriz foram substituídos por mão de obra imigrante, europeia, porque onde já se viu pagar para um negro, entende?
Então aí eles jogam esse pessoal para periferia, começa a questão da favelização também, que começa ali com o Morro da Favela, que daí vem o nome. É um tipo de moradia precária, sem cuidados básicos, sem saneamento, sem segurança nenhuma. O sinônimo de segurança na favela é isso que a gente tá vendo hoje, que é o quê? A polícia vai lá pra fazer média, pra matar uma galera, porque tem gente estúpida, vou dizer assim, não vou ficar com rodeio, estúpida que bate palma pra isso. Esse tipo de populismo, ele é muito comum no Brasil. Tem uma frase que eu ouvi essa semana que eu achei maravilhosa. Uma vez colônia, sempre colônia. Quando você tem um impacto de 400 anos de escravidão, sendo branco, ou seja, sendo negro, seja sendo indígena, que são os três entroncamentos mais centrais do que formou essa miscigenação no Brasil, esse impacto na cultura, nos costumes, na psique da população, não vai sair de um dia para o outro. Não é assim, a princesa Isabel vai lá e assina um negócio, todo mundo vive em harmonia. Primeiro porque você relega os negros à miséria, porque eles agora vão viver de escanteio, eles vão viver daquilo que eles conseguem no dia, porque não havia interesse e nem indústria para absorver essa mão de obra. Ou seja, não houve um processo de transformação do negro na classe média que a gente conhece. Porque não era de interesse que o negro ascendesse socialmente. Assim como não é de interesse que nenhum pobre ascenda socialmente. As elites brasileiras, principalmente, eu não vou dizer dos outros países que pode ser que elas tenham um pouco, pelo menos um pouco menos de desumanidade, elas pensam apenas em si próprias. Teve um vídeo muito bom que eu vi essa semana da finada El Que Maravilha falando sobre o estágio primitivo que a humanidade parece não querer sair. Que é o quê? Do só pensar no meu, no meu, no meu, no meu. Não existe um nós, não existe uma sociedade, existem ilhas isoladas de pessoas autocentradas, egocêntricas, egoístas, que só querem saber do delas. Eu não tô falando agora só da classe alta. A classe média, ela tem uma coisa assim é uma ilusão de pertencer a uma classe que ela não pertence, porque ela tá mais próxima da miséria do que da riqueza. Porque quando eu digo riqueza, quando eu digo elite, é gente que fatura pelo menos 1 milhão por dia. Não tô falando de menos do que isso. Então, um iludido de classe média, ele acha que, primeiro, ele não é um miserável. Ele é, sabe por quê? Se ele parar de trabalhar, ele vai pra rua. Ele não vai ter como se manter seus luxos, não vai ter como manter seu status, não vai ter como manter a forma de vida que ele tem. Então ele vai pra rua. Então ele é um miserável. O assalariado, principalmente no Brasil, onde se recebe muito pouco, é, é, é o mínimo. Primeiro que a gente não respeita a Constituição de pagar um salário condizente com a inflação, pagar um salário condizente com o custo de vida. Então, paga-se um salário mínimo, ou seja, ele está abaixo do que é estipulado pelo Diese. Então, qualquer um que ganhe os 5 salários mínimos. É o salário do Diese. É um salário. Então, assim, existe todo um devaneio, toda uma ilusão de que, porque eu ganho tanto, eu não sou um pobre que nem vocês. A consciência de classe, ela é imprescindível para a pessoa, primeiro, se situar na sociedade que ela vive, na importância real que ela tem,
E principalmente na questão da solidariedade. Que eu vou usar essa palavra porque a gente ainda não tem uma redistribuição de renda, uma espécie de renda básica universal. Então a gente vai usar solidariedade porque se todo mundo ganhasse o justo, se todo mundo recebesse o salário estipulado pelo Diese, a gente não estaria tendo essa conversa. Primeiro que não ia ter morro, não ia ter favela, não ia ter criminalidade exacerbada, alarmante. O segundo ponto sobre essa questão da criminalidade já fizeram até filmes sobre isso, documentário, tem um monte de coisa que fala que ir lá na favela matar o aviãozinho, matar o cara que fica na boca, é demagogia, é pra enganar trouxa. Se você gostou desse tipo de operação, você é um trouxa. Porque assim, você bater palma pra uma coisa que, primeiro, não combate a causa, vou dizer de novo, pra ver se entra na cabeça. Vai lá e combate os efeitos, você vai ficar enxugando gelo, enxugando gelo, enxugando gelo e nunca vai resolver o porra do problema. Só que o brasileiro adora esse tipo de espetáculo. Não é à toa que a gente tem um congresso que tem influencers. A maioria que tá lá é influencer, tá pouco se lixando se a sua rua tem saneamento, se a sua rua tem calçamento, se você tem hospital para usar. Então, nem aí. Porque isso primeiro não engaja. Depois que inventaram as redes sociais, meio que o ser humano que já não era muito instruído, e principalmente o brasileiro, praticamente um analfabeto, ele vai e tem uma puta ferramenta na mão. E o que ele vai fazer com essa ferramenta? Usar de maledicência, ficar fofocando com os outros sobre quem fulano de tal é gay, quem não é, quem é corno, quem não é. Vai ficar enchendo o bolso da Virgínia de dinheiro, uma miserável que cobra R$ 150 para servir buffet para seus próprios funcionários, multimilionária. Vou dizer assim, casinho do jogador de futebol. Então, assim, você começa a entender o nível de mesquinhez que há no Brasil. E essa mesquinhez ela vai espraiar justamente o que? Na força policial que invade a favela, mata só gente pobre, que não tá preocupada com a criminalidade em si. Primeiro que assim, se governador de direita, prefeito de direita, presidente de direita resolvesse, esse tipo de coisa teria sido resolvida porque o Brasil foi, em pelo menos 95% do tempo, comandado por direitistas. Então, assim, se nunca houve um esforço de acabar com a favelização, que foi o grande ponto, o epicentro da, do crescimento da criminalidade. O segundo ponto, nunca houve uma tentativa de inserção da classe baixa na economia. Meio que a classe baixa, ela tem que estar prostrada, ela tem que estar com a cara no chão para aceitar os piores empregos. Isso é básico. O capitalismo, ele dá certo, sabe? Para quem? Para uma ínfima parcela que é quem lucra com esses empregos de merda. Então, assim, a mesquinhez já começa a virar um espectro nessa situação. E ela nunca vai botar a mão no bolso para falar assim: vamos resolver o problema da educação. Vamos resolver o problema do subemprego. Vamos criar empregos dignos, empregos de ponta para absorver o pessoal bem educado que eu formei. Não existe isso. O que há é o quê? Escola sucateada pelos próprios governos de direita. Eu moro em São Paulo. São Paulo sempre foi governada pela direita. E a escola paulista é uma das piores do Brasil.
E aí você já tem uma base de como que é a situação nos outros estados. Então, assim, não há uma preocupação efetiva, há demagogia. Há, assim, eu sou governador do estado tal, eu vou lá, eu meto o louco, eu mando um monte de soldados pra guerra, porque é o que é. Porque, primeiro, vamos voltar lá em 1970, criação da Polícia Militar. O termo Polícia Militar só é usado no Brasil como um resquício, uma herança maldita da ditadura. Foi-se extinguida a Força Pública, que era uma espécie de GCM da época, para se instaurar uma polícia com mentalidade de guerra. Se você tá cometendo assassinato da sua própria população, a conta não fecha, porque se você tá fazendo isso para proteger a população, você tá atacando ela. Ou quando, dependendo do CEP, dependendo da classe social, tudo bem, é aceitável. Não é. Não é minimamente aceitável. E esse tipo de coisa nunca preocupou o pessoal que fala, o comunismo matou milhões, não sei o quê. Primeiro que é uma falácia, segundo que assim, a pessoa falar pra mim que o melhor que a gente tem é a social-democracia, é porque ela não é respingada por esse sangue. Esse sangue nunca vai bater na cara dela, esse sangue nunca vai ser o dela. Por quê? Porque normalmente são pessoas brancas, de uma classe média pelo menos, moram em estados reacionários, de ampla maioria reacionária, e torcem pro Corinthians. Então, assim, você vai começando a ver que a conta não fecha em nenhuma dessas situações que eu tô falando. Porque, como dizia o Tim Maia no Brasil, a puta se apaixona. E o cafetão, eu não lembro agora qual que é a frase, mas no Brasil, o traficante é evangélico. Pra gente ter uma ideia de como que esse tipo de sistema de lavagem de dinheiro, ele se transformou em uma espécie de monstro que não vai parar de matar gente. Porque assim, a ideia, se você tem uma política antidrogas séria, você vai legalizá-las. Se não todas, pelo menos as que mais são utilizadas, por quê? Porque você enfraquece o tráfico. Só que não é interessante nem para o crime organizado e nem para os partidos de direita. Porque já tem uns 2 meses isso. Tem um palhaço que bota peruca, que gosta de fazer cena, atacando minorias, sendo que ele ataca minorias, enquanto o primo dele foi pego com quilos e quilos de maconha. Entende? Então aí você começa a ver que, na verdade, quem lucra com a política antidrogas da forma como ela é tocada hoje são os partidos de direita. Porque assim, ou eles têm alguma coisa envolvida, que nem eu lembro até hoje do helicóptero do Zezé Perrella, o primo do Nicolas, entre outros casos que, assim, e pegam droga de monte. Teve o caso do avião presidencial, o avião da FAB, que foi pego com 39 quilos de cocaína, ou seja, faltou 1 quilo, alguém levou algum por fora para levar essa cocaína para o exterior. Um avião da FAB, um avião presidencial, numa época em que o presidente era Jair Messias Bolsonaro. Daí você tem todo um discurso. Tem também o Zé Garoinha lá, o Zé Trovão. Ele tem todo um discurso. Assim, vamos entender o direitista, o fascista, como uma figura hipócrita. Porque ele tem um discurso para a população, mas no íntimo ele faz outra coisa. Ele gosta de perseguir minorias, mas às vezes ele mesmo sai com alguma parcela trans aí da população. Mas no caso do Zé Trovão, que tem um discurso antidroga e tal, tem uma foto dele
com uma carreirona do lado, um monte de coisa ali, maconha e tal. E ele fazendo uma cara de super, nossa, eu tô no paraíso. Eu não tenho nada contra a utilização de droga para fim recreativo. Desde que você não seja um arrombado que fala para as pessoas que não pode, que não sei o que tem que ser proibido e não sei o que. Quem tá lucrando com essa proibição? Quem, qual que é o entremeamento que liga partidos de direita com crime organizado? Discursos puritanistas que não são seguidos nem por eles próprios. Tem uma parte da população que adora ser feita de trouxa. Se você faz parte dessa população, dessa parte da população, sinto te dizer, mas você é um idiota útil. É um estúpido que gosta de, primeiro, arrotar uma virtude que não tem, porque normalmente esse tipo de comportamento não se restringe só aos políticos. O que mais tem é gente que é homofóbica e tal, e como eu disse, sai com travesti na encolha. O problema, ou pior, que nem entrando um pouco na questão corintiana, o Duílio Monteiro Alves, filho de ex-presidente da época da democracia e tal, que era mais um slogan do que alguma coisa realmente efetiva, ou pelo menos se tornou com o tempo, porque assim, se no muito durou 3 anos a democracia corintiana e o resto foi o mesmo de sempre. Uma elite mesquinha e tacanha comandando o maior clube do Brasil. De modo que ele se mantém como um dos maiores, apesar dessa elite mesquinha. Porque essa elite, como todas as elites, ela entra, seja num clube, seja no que for, para levar vantagem. Nós estamos na terra da lei de Gerson. Então, assim, você imaginar que eles vão entrar lá para fazer o clube realmente ser pujante, ser grande, ser o maior, ser o mais campeão. Não, na verdade, o Corinthians é tão grande que ele consegue ser campeão apesar daquele monte de parasita que sangra ele como um touro, sabe? Então, assim, eu lembro até hoje que uma vez, acho que foi o Cantígio só usava a camisa 24. Aí o Oduílio chega e fala: 24 aqui não. Esse tipo de posicionamento babaca, homofóbico e machista, estúpido, chucro, primitivo, talvez que nem Neandertal tinha, é um tipo de comportamento que serve para um único propósito: desviar o foco de quem tá falando. Se ele pega alguém escondida, não sei. Mas o que ele quis desviar o foco foi justamente daquilo que o seu padrinho, Dom André Sanches, os dois usaram cartão corporativo para fins pessoais. Então esse tipo de posicionamento babaca, esse tipo de posicionamento heteronormativo, esse tipo de posicionamento, voltando agora para a extrema direita, esse tipo de comportamento punitivista, esse tipo de comportamento antidroga, esse tipo de comportamento puritanista, ele serve para disfarçar o que de fato acontece. Tem uma parte da população que ela vê alguém falando alguma coisa, ela não questiona, ela engole aquilo e depois sai vomitando por aí aquilo que a pessoa falou. É interessante a gente pensar que, assim, políticos são estratégicos. A estratégia que eles usam é fazer uma falar uma coisa enquanto faz outra. Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Mais recentemente a gente teve aí todo um movimento político pautado em cima de Olavo de Carvalho, em que ele dizia: acuse os outros daquilo que você faz. Isso já é o ponto assim que a gente tem que
Pô, então eles agem da forma cuspida e escarrada do que ele ensinava. Eles são violentos, eles são hipócritas, eles são mesquinhos, só que eles vão acusar os outros de ser aquilo que eles são. Então você para e pensa, tá, então é tudo um teatro, é tudo uma encenação, é tudo. Não tem ideologia de verdade, tem assim a fisiologia do cargo, a fisiologia de assim, eu vou levar vantagem nisso, então eu vou votar a favor. População, quero que se dane. Eu não tô preocupado com isso, eu entrei aqui pra ver o meu. E aí é que a gente vê esse tipo de operação. Uma operação completamente midiática, para inglês ver, para as pessoas que não juntam 2 mais 2 e pensam, pô, era necessário esse tipo de operação ou esse tipo de problema se resolve com educação e emprego? Sabe? É você querer, sabe, chamar de terrorista para fazer os gostos de um presidente norte-americano que, na verdade, precisa só de um pretexto para invadir aqui, destruir e saquear. Porque, como eu disse anteriormente, uma vez colônia, sempre colônia. Então, assim, não importa se a gente ainda está sob domínio de Portugal ou dos Estados Unidos, a gente é uma colônia. E a gente tem um pensamento colonizado. Que o próximo livro que eu vou trazer no meu canal vai ser alguma coisa referente a Fanon. Francis Fanon. Porque eu preciso muito ler esse cara, porque ele fala exatamente disso. O pensamento do colonizado é nunca se reconhecer como parte da própria nação em que ele vive. Ele sempre está visando outra nação. Uma que seja mais, nos parâmetros dele, é claro, civilizada, culta, erudita e tal, mas assim, que existe esse país no mundo? Existe alguma cultura assim no mundo? Porque o que eu sei é que portugueses, espanhóis, ingleses se valeram de uma suposta superioridade intelectual para dominar e conquistar e colonizar os outros. Não foi porque assim eles são per si superiores. Não, eles usaram de uma toda toda uma ideologia. Eles criavam ideólogos para justificar aquilo que eles faziam. E isso a gente vê um pouco no Brasil, a questão da São Paulo é a locomotiva e tal. Por quê? Para justificar a forma como a elite paulista comanda o resto para manter eles no atraso. Então, assim, do pouco que o Brasil é industrializado, se encontra basicamente em São Paulo. Tem alguns polos e tal na Bahia, em Minas e tal, mas assim, é mais uma questão da indústria paulista ser a mais avançada no meio de todo esse atraso. E ainda assim ela é completamente ineficiente. Não é que nem a Argentina e tal, que o pessoal tem que importar até leite e pasta de dente e tal. Mas você começa a entender que mantiveram o país exportando commodities, ou seja, produtos de nenhum valor agregado, matéria-prima, porque isso fortalece aqueles que vão revender para nós o produto refinado, produto manufaturado, vamos dizer assim, trabalhado. Então a gente exporta soja e importa carro, entende? Então assim, o mais próximo que a gente chegou da emancipação disso foi o Jango, o João Goulart,
que estipulou uma reforma de base urbana e rural, não só para distribuição de terras, como é a questão da reforma agrária que houve nos Estados Unidos, na época do Lincoln, ou seja, na metrópole, a gente até que dá esse tipo de concessão, mas nas colônias não, porque as colônias não são para ser divididas entre eles, entre o povo daquele lugar. É para uma elite que me é subserviente me dar algum retorno com isso. Então você começa a perceber que, seja o Brasil com a questão do João Goulart, seja a África com a questão da dívida que eles colocaram ela, em questão de conflitos que muitas vezes foi insuflado pelos Estados Unidos e pela CIA e etc., justamente para transformar esses países promissores, como é Brasil, como são países da África, como são países da Ásia, em países prostrados, países subservientes, países vassalos. Ou seja, eles não querem ver o mundo todo se desenvolver, porque aí o império deles acaba. Então o que que eles fazem? Eles se aproveitam de instabilidades nos países subdesenvolvidos, terceiro-mundistas, para destruí-los, se for preciso. Foi assim em inúmeros países. Eu não vou ter agora a lista aqui porque eu não me preparei exatamente para isso, mas é só você puxar todas as instabilidades semeadas pelo imperialismo norte-americano. E aí a gente entra na questão de Israel. O que que é Israel se não um país artificial criado para atender os interesses do imperialismo, seja ele britânico ou norte-americano, de manter uma região ali, por menor que ela seja, mas controlada, sob controle europeu e norte-americano, sob controle imperialista, para exatamente o quê? Invadir, saquear, atacar os países que podem se destacar pela questão do petróleo. País do Oriente Médio. Venezuela, é a mesma coisa. O que que eles estão fazendo lá? Cercando a Venezuela, embargando a Venezuela, como embargaram Cuba por mais de 60 anos, mais de 70, eu acho. Por petróleo, por poder. Qualquer territóriozinho é interessante ser dominado por países de primeiro mundo, porque é dali que eles obtêm sua riqueza. Foi assim com Portugal, foi assim com a Espanha, Inglaterra. E agora a gente vê a questão da política Donroe, que é um trocadilho com a política Monroe, que trataria toda tentativa de colonização europeia na América como um ato de guerra, após já no final do século XIX, ou seja, o que que eles queriam? Barrar uma nova onda de colonizações europeias nas Américas. Só que aí, por que que eles fizeram isso? Para que eles colonizassem. Não foi nenhum arrobo de humanismo, de preservação de sua própria soberania. Na verdade, eles acham que só eles são soberanos. Todos os outros têm que ser peças no tabuleiro deles, em que eles são a rainha. Eles fazem o que eles quiserem. Eles vão pro lado que eles quiserem, eles matam o que eles quiserem e tal, porque eles criaram a propaganda, criaram toda a questão do marketing e eles usam isso ideologicamente, ou seja, não é só uma questão de propaganda para te fazer comprar Coca-Cola. É questão de propaganda para te fazer aderir a um liberalismo que nunca deu certo em lugar nenhum e quando isso acontece o pessoal fala, ah, fulano não foi liberal o suficiente. Ou seja, não é uma teoria séria.
É uma teoria que visa justamente o quê? Ensinar para os outros aquilo que eles não fazem. Ou seja, eles vão dizer para você que o que tem que ser é o estado mínimo. Sendo que eles são o maior dos estados máximos que existem, porque assim, eles só não têm serviço de saúde, mas todo o resto ou paga imposto para eles, ou eles têm eles vão lá e salvam bancos, salvam indústrias, tudo que é de interesse deles. Enquanto que para nós eles vendem uma ideia falsa de que você tem que ter um estado mínimo, um estado que não tem, que não cobra imposto e tal, não sei o que, sendo que lá eles cobram imposto até de link de associado, amigo. Então, assim, você vir com esse papo de que a gente tem que seguir tal ideologia que foi, na verdade, importada, como muita coisa é importada, seja pela esquerda ou pela direita, dos Estados Unidos, então você começa a entender que, na verdade, eles, de novo, dissimulam, eles falam pra gente fazer o que eles dizem, mas não pra fazer o que eles fazem. Porque toda a tentativa de criar uma indústria própria no Brasil, seja por intermédio do governo ou não, porque eles não apenas desestabilizam estatais para comprá-las a preço de banana, com suas negociatas esquisitas com governadores de direita, eles também impediram que a gente tivesse uma indústria automobilística nacional. Isso com certeza estava na pauta do dia lá nos anos 60, mas aí desestimularam, destruíram, como sempre fazem. O Brasil, pelo que eu me lembro, tinha a ABAP, fabricava diplomata, mas não conseguiu fabricar muitos, pelo que eu sei, parece que foi menos de 100. E tinha a FNM, Fábrica Nacional de Motores, que fabricava mais caminhões, mas enfim, era uma indústria nacional em crescimento. Daí teve também o Gurgel que quando precisou de subsídio do governo, o senhor Ciro Gomes foi lá e bloqueou, falou que não, porque onde já se viu, mas assim, quando é os Estados Unidos, eles protegem suas indústrias, eles vão lá e eles financiam, compram, fazem de tudo para que a empresa não venha a falir. Por isso que eles tinham tantas indústrias automobilísticas, tantas fábricas automobilísticas, desde as mais antigas, Cadillac, Auburn, Plymouth, que no fim das contas foram sendo absorvidas pelas três grandes, Chrysler, Ford e Chevrolet. Ou seja, começa começa com livre mercado, livre concorrência, quer dizer, começa com livre concorrência e depois os monopólios vão engolindo todos os outros. Todas essas ideologias que vêm dos Estados Unidos, seja o liberalismo, o neoliberalismo, que é a falência total, né? Que é a política de extermínio indireto, que assim, você não tem nem sistema de saúde público, não tem interesse nenhum em criar um, porque eles veem pessoas como mercadorias, eles não veem pessoas como cidadãos que têm direitos e tal, eles veem seus próprios cidadãos, além de estúpidos, né? Eles veem como massa de manobra. Por que que tem tanto racista no sul dos Estados Unidos, fudido e tal, pobre, que queima cruz, essas bobagens todas? Porque na verdade lá nem a própria população se vê muito além de propriedade do governo. É alistamento obrigatório, são conflitos insuflados
Que lá eles dizem que tem dois partidos, mas na verdade é um só, com a esquerda e a direita do partido, que seria o partido da guerra, ou seja, toda, a toda a economia norte-americana está baseada na guerra. No lobby bélico, no lobby belicista. Então, assim, por que eles financiam a guerra, o extermínio em Gaza, a guerra da Ucrânia? Por que eles subsidiam esse tipo de coisa, mas nunca fizeram nenhum esforço para acabar com a fome no mundo? Porque, na verdade, eles não têm interesse. Países burgueses, países dentro de uma democracia burguesa, ou seja, volto lá no início. Democracia para quem, cara pálida? Porque assim, a democracia, ela ainda tem traços da democracia ateniense, em que só homens livres eram cidadãos, mulheres escravos não eram. Entende? Aí você começa a ver que todo mundo se organiza dessa maneira. Vai ter um ou outro país que não, até por questão de ideologia também, mas a maioria do mundo se vê da mesma forma como a É o que Maravilha falou naquele vídeo. Presos num estágio primitivo de que tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu e nada é nosso. Ou seja, ganha no pequeno, mas perde no muito, sem perceber. Porque foi induzido por toda uma elite, digo de novo, mesquinha, sem princípios. Não que a aristocracia tinha algum princípio também, não era mesquinha, mas acho que não tem muita comparação uma com a outra, porque a burguesia é o que tem de mais caipira, vamos dizer assim, é o que tem de mais jeca. Porque é um monte de gente inculta, que acha que sabe tudo sobre tudo. Quando ouve falar em alguma melhoria social, se ofende, se pega em armas, financia uma milícia, justamente para que esse tipo de coisa nunca aconteça, porque da mesma forma que a burguesia foi lá e cortou as cabeças da aristocracia, eles têm um pavor gigantesco de que isso aconteça com eles um dia. Então é por isso que eles dominam a mídia, por isso que a mídia fala que palestinos são terroristas, por isso que a mídia fala que e estão tentando emplacar agora que narcotraficantes são terroristas. Isso vai ser só uma mudança de nomenclatura que vai autorizar intervenções norte-americanas no Brasil, ou no México, ou na Bolívia, na Colômbia, na Venezuela. Por quê? Porque a intenção deles não é. Primeiro, não é nem que não entre drogas nos Estados Unidos. Isso daí é a versão que eles dão. Mas a intenção deles é sempre o quê? Recursos naturais dos países subdesenvolvidos para que eles consigam se manter no poder, na ponta, na dianteira. Ou seja, eles tiram dos outros, Robin Hood às avessas, tiram dos outros para si próprios, para eles. Porque, primeiro, todo tipo de supremacismo parte do princípio de que só os alecrins dourados do meu clã são puros, são nórdicos, são arianos. Só o meu grupinho, só meu. É infantil, mas é esse tipo de infantilidade que financia toda a mazela do mundo. É esse tipo de superioridade de uma casta que autoriza europeus virem aqui, pegar lá um índio homossexual, ou índio tibira, amarrá-lo num canhão, batizá-lo e acender o pavio para que ele seja partido ao meio. Por quê? Porque para eles a prática homossexual era um pecado, mas assim, você botar alguém na boca de um canhão só porque essa pessoa sequer segue o seu Deus, sequer
é, entende do que você tá falando e foi batizado à força e foi partida ao meio para que você impusesse que a homossexualidade é condenada pela Bíblia. Agora a gente vai entrar no ponto que eu queria, que é o quê? Não só a questão de combater a opressão, mas a própria opressão. Ninguém nunca se perguntou da forma predatória que não só o capitalismo se coloca, mas o próprio cristianismo se coloca. É como se o cristianismo, que no caso parte de um princípio não só calvinista, mas assim, Agostinho falou um pouco sobre o que Plotino divagava, que era o que, meu corpo é sujo, eu sou impuro, então eu preciso acreditar que quando eu morrer eu vou para um lugar melhor. Aí os caras pegaram aquilo e anotaram e falaram: Nossa, é a nossa cara isso daqui. Esse tipo de religião, eu vou falar desse tipo porque assim, tem outras que não são predatórias, mas assim, todo tipo de agrupamento humano acaba em algum momento se tornando nocivo e predatório porque ele vai querer poder e mais poder e mais poder e mais poder. O cristianismo só é seguido no Brasil, um país das Américas, por imposição dos europeus. Ou seja, eles trouxeram essa aberração para cá a fim de que todo mundo fosse docilizado, todo mundo fosse é, transformado em cordeirinhos, porque ele nasceu assim. O cristianismo, na verdade, ele nasceu como uma forma, enfim, orgânica, uma forma natural de religião. Só que aí existe toda a questão de foram perseguidos ou não, para gerar esses mártires, para gerar uma comoção nas pessoas, assim como se gerou com Jesus, que foi teoricamente crucificado e todo mundo falou: Nossa, ele sofre igual a gente. E aí o que acontece? Vem uma série de ideólogos, desde Paulo, entre tantos outros, que vem falar o quê? Você tem que ser manso. Você tem que dar a outra face. Você tem que caminhar 2 léguas. Se o seu inimigo te mandar caminhar uma. Você tem que sempre se rastejar cada vez mais. Por quê? Porque o Levante, onde nasceu essa religião, não tem esse nome à toa. Levante é de luta mesmo, de intifada, de revolta popular, porque a galera só queria viver a vida deles, a religião deles, eles só estavam fazendo aquilo ali. Eles não estavam falando pra ninguém, é a minha Torá ou a espada. Nesse ponto eles não eram assim, não são até hoje. A questão é, o Império Romano veio, tentou colonizar os caras, estava tendo dificuldade, como teve em outras regiões também. E o que que eles fizeram? Destruíram tudo quando encheram o saco. E aí, para que não houvesse um, uma, uma- um, um rebote disso aí, para que não houvesse uma revolta em reação a esse tipo de violência, que o Império Romano era extremamente violento, eles vão lá, além de aderir a essa religião, eles vão principalmente usar de ideólogos para falar, olha, o perdão é a chave, o perdão é isso e aquilo. O perdão para quem? O perdão justamente é o invasor, não é outra coisa. Esse tipo de religião dominante, ela só se torna dominante se ela tiver um papel político determinado. Então, o papel que o cristianismo exerce no mundo é de que invadir, saquear, destruir, matar, mas em nome do amor de Cristo. Ai, que legal. Só que pra gente amar o próximo, esse próximo tem que ser idêntico a gente, ele tem que acreditar no mesmo que a gente. Então a gente não
Ecumenismo não existe para o cristão. O ecumenismo ele é mal visto, ele é evitado. Por quê? Porque o dogma dos caras era o quê? É uma religião de conquista dos outros, é uma religião de subjugação dos outros. Por quê? Porque se eles dizem que só o nosso Deus é o verdadeiro, como que a gente explica os outros pelo mundo? Então a gente não explica, a gente não tenta entender, a gente não compartilha, a gente não faz uma troca entre culturas, que era o comum na antiguidade. O intercâmbio cultural fomentava havia lá a tese original, a antítese, que seria a troca ali que você tem com países que você não tem muita proximidade, e disso gera-se uma síntese, ou seja, algo maior, algo que transcende as duas culturas e vira uma coisa só. Como haviam estátuas em Roma sobre Hermanubis, ou seja, uma mistura de Hermes com Anubis, ou Serapis, que era uma espécie de substrato de tudo aquilo que era egípcio, romano e grego. O cristianismo não. O cristianismo ele vai destruir o outro, negar o outro, fingir que o outro não existe, ou fingir que o mundo inteiro é cristão, sendo que na verdade só na Índia e na China, que não são cristãs, tem 4 bilhões de pessoas e o mundo tem 8. Então esse tipo de disparate intelectual, esse tipo de manha, esse tipo de forma de conquistar, dividir para conquistar, e quando não for possível catequizar, você vai lá e mata, simplesmente você se livra do problema, ou seja, você se livra da dissensão, você se livra daquilo que é diferente, você se livra daquilo que pode questionar a sua fé, que é frágil e completamente criada sob areia movediça. Você tem que silenciar a dissidência, você tem que silenciar aqueles que são diferentes. E aí a gente volta pro Rio de Janeiro, a gente volta para a questão que está acontecendo hoje. Você tem que silenciar, você não tem que resolver o problema, você só precisa entrar lá e matar. Foi o que o cristianismo nos ensinou. Foi o que essa religião, que eu encaro como completamente nociva para o desenvolvimento humano, porque além de ter matado Hipácia de Alexandria, porque ela era mulher e estudiosa, era astrônoma, ou seja, algo que eles não toleram. Um lugar de mulher é submissa e calada, como bem disse Paulo. O que eles fizeram com Tibira, o que eles fizeram com Jordano Bruno, o que eles fizeram na Europa por anos a fio, e não só na Idade Média com a Inquisição, mas a Inquisição espanhola seguiu até a Idade Moderna, até meados da Idade Moderna. Então, assim, você vê que o mundo não é como é, o mundo não é violento como é, só por um instinto primitivo da Idade do Bronze. Começa aí, começa na Idade do Bronze, começa com os caras lá escrevendo que casamento interracial, você tem que pegar o casal e matar na praça pública, partir a mulher no meio, partir o cara no meio, que isso agrada ao Senhor. Você tem que falar que homossexual tem que ser morto, você tem que falar um monte de coisa. E, e é aí que começa a questão da colonização. A colonização começa quando você pega uma cultura completamente estranha a você, traz pra cá, destrói tudo que foi escrito antes pelos nativos, você nega que os nativos tenham alma, ou pelo menos delibera sobre isso, e aí depois você traz pra cá os africanos que você afirmou, a igreja afirmou que homens negros não tinham alma somente para poder escravizá-los. Então, assim, se você que está ouvindo isso não está acreditando, não precisa acreditar, vai lá e pesquisa. O que foi a bula papal, o que foi
a influência nefasta aqui, não só Espanha, França, Reino Unido, Estados Unidos, até a Alemanha em menor grau, Itália que tentou pelo menos colonizar a Etiópia e não conseguiu, todos se valeram do cristianismo, todos se valeram dessa fé bruta, dessa fé ignorante, dessa fé que só viceja na escuridão do medo, do pavor do inferno, na ideia de que existe um diabo e tal, sendo que na verdade o que mais representou maldade no mundo foi esse tipo de intromissão da parte dos europeus, foi esse tipo de supremacismo branco da parte dos europeus e dos americanos, que é muito forte nos Estados Unidos essa ideia, eugenia e tudo isso. Não é só uma questão de racismo científico, é também uma questão de racismo religioso, porque não tem nada mais antigo propagando preconceito, ignorância e servidão, subserviência do que a religião dominante. A religião dominante começa pelo menos 2000 anos a mostrar que o mundo é impuro, porque na verdade todo mundo é pecador e não sei o que, mas na verdade isso era uma má interpretação ou uma interpretação de mau caratismo do que era o pecado pro hebreu, pro judeu, no sentido de que assim, homens quando nasciam tinham que pagar uma oferta. Mulheres pagavam uma oferta mensalmente. Por quê? Porque é assim que a religião se mantém, recebendo dízimos, recebendo ofertas, recebendo dinheiro de quem tem medo de Deus e precisa pelo menos pagar uma indulgência ali para conseguir vivendo, para conseguir seguir vivendo. Então esse tipo de coisa, dizer que homens quando nascem são impuros e mulheres são impuras a cada vez que menstruam, gerava dividendos. Isso não era à toa, isso gerava dividendos para a igreja, para o templo em Jerusalém, principalmente. Mas assim, quando o grego, quando o pessoal começou a entender mais ou menos como funcionava a religião que estava nascendo ali, o cristianismo, eles vão lá e levam essa ideia do pecado a um nível que condenou o mundo a esse tipo de coisa que a gente vê hoje. É a fome na África, doença se espalhando pelo mundo, violência pra caramba. E tudo isso é o quê? É que a gente é imperfeito, porque nosso Deus é perfeito, mas ele nos criou feito vermes. Então a gente tem que no máximo rastejar e se ajoelhar pra conseguir ganhar alguma coisa dele, entendeu? E assim, isso é a falência do espírito humano como algo que, repito, não é perfeito de forma nenhuma, mas também não é um ser rastejante, vil, que tem a maldade consigo, é pecador, nasce do pecado, blá 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 blá. Todos esses papos são usados por pessoas que entendem de psicologia, principalmente na questão social, e propagam isso para que você sinta medo, se sinta sujo, não se sinta merecedor e tal, e comece a alimentá-los, a dar dinheiro, a dar dízimo e tal e tal. No fundo, galera, a história humana é a história da distribuição de renda. Você tira de um lugar, leva pro outro. Você tira daqui, e leva pra lá. Entende? Então, assim, todo dia sai um otário e um esperto de casa. Então, nesse ponto, é interessante ver que, assim, as coisas não são como são por um acaso cósmico.
Talvez a forma como tudo foi criado, sim. Mas eu quero dizer que o mundo não é podre como é por uma questão que, ai, um Deus perfeito criou um mundo completamente deturpado, completamente torpe, completamente depravado, entende? Você começa a perceber que na verdade o mundo é como é porque existe uma elite que quer que o mundo seja assim. Da mesma forma que existe uma elite que quer que o Brasil viva exportando commodities. De mesma forma que existe uma elite no Parque São Jorge que vai se opor a Safiel, por exemplo. Porque assim, eles não querem emancipação. Eles não querem que todos tenham acesso àquilo que para eles é mera distinção social. A elite que domina o Parque São Jorge, a elite que domina o Brasil, a elite que domina o mundo, ela é grosseira, mesquinha, ela é interesseira pra caramba. Ela só vai te dar atenção se você for membro do grupinho dela, se você tiver alguma grana pra gastar com ela ou não, mas eles só respeitam como um igual. Eles só respeitam como um ser humano aqueles que têm pra gastar, entendeu? Então assim você começa a ver que a política consiste em usar pobre de massa de manobra para chegar ao poder e de lá você esmagar os pobres de novo. Então, assim, por que que eles não querem que o fiel torcedor vote, por exemplo? Por que que eles não querem que o clube se autogestione, que a torcida dirija o clube? Por que que homossexual não é bem-vindo? Por que que existe uma catraca que impede que todo mundo que não seja associado entre? Eu entendo a questão do associado, pô, ele paga pra usar lá, mas poxa, pelo menos pra conhecer, cara, seria muito legal que as pessoas pudessem ir no Parque São Jorge pra conhecer, assim, pra dar uma volta, não é pra entrar na piscina, não precisa ficar horrorizados, sabe? Só seria interessante que as pessoas tivessem, de fato, o ir e vir garantido. E aí a gente vê esse tipo de coisa, que na verdade volta na questão da colônia. O colonizado, ele acha que está cercado por selvagens, por imbecis, por trogloditas, mas ele não pensa que ele é um deles. Quando a gente fala que o Corinthians é o time do povo, muita gente, inclusive do Corinthians, não gosta, porque para eles povo é populacho, é plebe, é gente sem estirpe nenhuma, gente sem nascimento. E eu não vou falar aqui que o pobre ele é santo de forma nenhuma. O pobre é extremamente homofóbico, extremamente machista, extremamente bárbaro em seus modos. Muitos matam os outros por bobeira, sabe? Só que assim, você tentar comparar isso com a baixeza do Estado, com a violência do Estado, com a falta de humanidade do Estado não tem comparação. Mesmo que você tivesse 10 mil povos, 10 mil Brasis um em cima do outro, assim. O que governos, principalmente estaduais, fazem é levar essa questão da violência a um novo nível. E tudo isso justificado pela igreja, apoiado por pastores, apoiado pela mídia. Ou seja, você começa a entender que a big picture, a grande pintura disso, tá começando a se mostrar. Na verdade, há somente interesse no benefício próprio, não há bem público, não há, não há nada que realmente faça as pessoas se reconhecerem como brasileiros.
Existem sim muita gente que se orgulha de morar aqui e tal, mas tem gente que adoraria que o tio Sam viesse aqui, destruísse tudo, inclusive a casa dele, e ele ia ainda agradecer e beijar os pés, sabe? Assim, a questão aí é bem pior, sabe? A questão que, assim, você pode viver num país colonizado que sempre será uma colônia, mas você pode se decolonizar. Tem gente que já não tá mais possível isso. Tem gente que ela vai bater palma porque há de pior, assim, porque ela gosta de espetáculo. É o pão e circo, é a selvageria, o Coliseu de Roma. Então tem gente, tudo isso que eu tô falando é porque assim, eu vi os comentários hoje depois dessa operação lá no Rio, e um monte de gente adorou, sabe? Um monte de gente regozijou, sabe? E assim, você começa a entender que na verdade é difícil reconhecer isso. Reconhecer que você é um brasileiro no meio de tantos boçais, sabe? Mas assim, é forçoso reconhecer isso, porque você começa a ver saídas, sabe? Você começa a ver uma forma de esclarecer a população, que é o que eu tô tentando fazer aqui. Talvez de uma forma meio brainstorming demais, meio solta, mas eu tô passando aqui tudo que eu sei. E repito, bati bastante na direita, mas assim, a esquerda não é perfeita, a esquerda tem N problemas, tem muitos problemas, mas não estou pagando nenhum pedágio com isso. Ainda assim, é melhor você ser progressista do que ser um atraso no mundo, sabe? Porque é o que o conservadorismo representa. É aquela coisa da loucura, é você fazer a mesma coisa milhões de vezes esperando que algo diferente aconteça. É mais do que atraso, é estupidez mesmo, é burrice, é você tá ganhando alguma coisa por fora e se não tiver você é mais burro ainda. Porque assim, se você que é a barata pede o chinelo, pede o inseticida, se você que mora no Brasil pede que os Estados Unidos invadam aqui pra pegar terrorista, sabe? Tipo, isso é a falência do cerebral, assim, você já não tá pensando legal. Você foi tão colonizado que você virou um caso perdido. E isso é triste porque assim você vê gente batendo palma pra operação lá que matou mais de 150 pessoas no Rio. Você vê gente batendo palma pra Israel genocidando um povo. Você vê gente batendo palma pra nazismo, pra fascismo, pra um monte de coisa que na verdade se chegam ao poder vão exterminar a gente. Vão acabar com a gente. Se for do interesse de Israel um dia, ou dos Estados Unidos, invadir aqui, eles vão pegar ali uma Guiana, vão falar, ó, aqui é a terra prometida dos guianeses. Então aí agora a gente vai meter bomba ali para os caras jogar no Brasil e é isso aí, porque agora o interesse é nosso. Ou seja, se você for um manipulado, se você for um alienado, do tipo que bate palma pra tudo que te apresentam na TV, cara, é difícil pra caramba admitir que a gente divide o mesmo planeta e a gente é completamente diferente. Então, assim, eu espero que esse vídeo tenha gravado som, porque toda vez que eu tento fazer um vídeo desse tipo, não dá muito certo. É... E o principal, a gente tem que pensar qual que é a nossa opressão, qual que é a opressão que a gente reproduz, porque todo esse papo de cultura, todo esse papo de família, bons costumes, gente de bem e tal, tudo isso é o resquício de uma política que nunca deu certo e nunca vai dar. Que assim é você querer arrotar uma virtude que não tem, querer ditar o que é certo e o que é errado na questão comportamental, sendo que na verdade assim, ah, se o livro escrito
sentado na pedra, numa caverna da, sei lá, de Edom, de Seir, seu livro que foi escrito nesses locais, adorando um Deus que saiu desses locais, condena que pessoas do mesmo sexo se casem, que pessoas até entre raças se casem, condena que tá todo mundo errado, só você que tá certo, sua religião que tá certa. Eu interpreto como, além de um narcisismo babaca, assim, de tipo, nossa, os caras acreditam mesmo que aquilo que os caras escreveram sentado numa pedra na Idade do Bronze vale pra alguma coisa hoje em dia que não seja pra estudo de comportamento humano, porque religião a gente não segue, a gente estuda pra entender o que levou as pessoas a ficarem tanto tempo presas naquilo, sabe? Qual que foi quais foram os mecanismos que fizeram essas pessoas se genocidar entre elas em nome de um Deus que nem existe, sabe? Tipo, é. Sabe, é complicado, cara. É complicado porque, assim, eu acho fascinante a cultura humana no sentido de que, assim, nossa, então eles agiam assim por causa disso, disso e disso. Religião foi feita pra gente estudar os modos de vida dos povos atrasados, mas nunca pra gente seguir. E se a gente tá seguindo é porque é de interesse político de alguém instru- instrumentalizar isso pra controlar a população, pra controlar os corpos, pra falar que você não pode ser homossexual, que você não pode isso, que você não pode ser aquilo, sabe? E todo esse poder e controle é coisa de elite. A elite faz isso sem que a gente perceba. Então percebe isso, galera. Percebe porque assim, não sou eu que tô falando, tem aí estudos maravilhosos da Angela Natel. Eu discordo dela em alguns pontos, mas assim, o trabalho que ela faz referente ao estudo da Bíblia, pra gente entender como que as coisas eram de verdade, não como elas são apresentadas hoje pra gente por um pastor picareta, é imprescindível. Dr. Oswaldo Ribeiro, eu acho maravilhoso o trabalho dele. Enfim, são formas que a gente encontra de estudar aquilo que a gente deveria entender, para que a gente não reproduza, seja o discurso elitista, seja o discurso punitivista, seja o discurso religioso, pretensamente progressista. É a gente entender qual que é a nossa opressão, que a gente apoia, que a gente endossa, qual que é o machismo, qual que é a homofobia, qual que é a xenofobia, qual que é o racismo. Porque assim, eu vejo muita gente, principalmente na esquerda, tentando arrotar uma virtude que na verdade às vezes nem tem, sabe? Tipo, no íntimo mesmo a pessoa nem é daquele jeito. Da mesma forma que o direitista, ele arrota uma superioridade moral que ele muitas vezes dorme de ladinho com o Tonhão, entendeu? Então assim, você começa a entender que o problema não é ser nenhuma dessas coisas. O problema, na verdade, é você querer cagar regra pra todo mundo, sendo que, na verdade, você é um hipócrita que faz aquilo que você condena, entendeu? Então, seja você, você que é homossexual e é corintiano, não se esconda por causa disso, sabe? Tipo, muita coisa mudou mesmo. Tem, tem muita gente que viveu escondida, viveu no armário por causa que, assim, nunca seria aceita por seus iguais, entende? Por pessoas do povo que deveriam ser esclarecidas ao ponto de falar: olha, o meu inimigo não é o oprimido da minoria tal. O meu inimigo é o opressor da minoria rica, da minoria opulenta, da minoria poderosa, da elite. E não o pessoal que mora na favela, não o pessoal que, que junta trocado, não o pessoal que é apontado na rua, que é xingado e tal, pelo mesmo povo que
Não gostava do Sócrates porque ele comemorava com o punho pra cima em referência aos Panteras Negras. Uma torcida completamente. A maioria é composta por negros. Então, assim, a ideia desse canal é principalmente emancipar o pensamento da galera, sabe? De que, assim, não é só esporte, não é só futebol. É também política, é também religião, é também. Tudo isso tá interligado. Então esse papo de que futebol, religião e política não se discute é a voz da ignorância falando, entendeu? Esse tipo de coisa tem que ser debatida assim, tem que ser trazida à tona. Espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo, esqueci de ver a hora que eu comecei, mas enfim, agora já foi. E é isso. Mais tarde eu continuo a trazer o livro aqui e é uma grande satisfação poder contribuir de alguma forma, quer estejam concordando ou não, sabe? Eu não vou me omitir vendo toda a selvageria que acontece no mundo sem falar nada. A gente ainda tem muito que evoluir para sair desse estágio de que só eu importa, sabe? Tipo, se a gente continuar assim, a gente vai acabar sozinho no mundo. É nóis, vai Corinthians.